bloco a gente vai comentar sobre as ações que estão baratas na Bolsa pela análise fundamentalista. A gente vai jogar no gráfico e ver se graficamente esses papéis também estão atrativos. Aqui comigo segue Rafael Ribeiro, analista da Infomoney, que escreve todos os dias a coluna Infotrade. E para quem tem o aplicativo do Infomoney, sai por volta de 7 horas da manhã. 7 horas, todos os dias. Todos os dias, 7 horas da manhã. Religiosamente. Bom, Rafa, vamos começar aqui com a lista. A gente tem, na matéria do Infomoney, separaram 8 ações. Sim. A gente começa com lojas americanas. Perfeito. Vamos começar aqui com Lame. Lame, o papel, ele tentou fazer uma recuperação aqui, né? Inclusive, eu fiz uma compra aqui. No final das contas, o papel estopou, não respeitou a média móvel de 50, iniciou um movimento de baixa. O grande problema de Lame é o seguinte, o volume na venda, sabe? O volume na venda que é preocupante, essa barra com esse volume. Assim, a gente pode observar o OBV, bastante ainda depreciado, perto das mínimas. Então, assim, falta um estímulo para a Lame voltar. Entendo que no fundamento, realmente, o papel está barato. Se você olhar o gráfico semanal, para quem gosta, olhando o fundamento, no gráfico semanal, eu tentaria fazer uma entrada ainda mais baixo. Tá? Eu buscaria o papel próximo da região do R$14. Porque essa faixa que a gente pode observar aqui, ó, é um importante suporte. Nessa região, sim, eu tentaria fazer uma entrada. Por enquanto, eu acho que não tem, na minha visão, um sinal gráfico apontando entrada. Aproveitando que você comentou na análise fundamentalista, parece interessante, é um jeito de operar que te atrai a misturar a análise fundamentalista com a análise gráfica? Para mim faz todo sentido, porque o fundamento ele vai te dar uma noção de valor, né, de empresa, empresas boas, enfim, né, tudo que o fundamento te dá em questão de momento de resultado, que é muito importante. Às vezes a gente vê uma empresa barata e que vai continuar, que nem, por exemplo, lembra a época da Cielo? Tá muito barato, pelo gráfico está muito barato, mas então, você olha o fundamento, a empresa estava apresentando resultados ruins. Então, assim, não tinha... o papel ia continuar esse momento negativo. Questão de Lame, pode estar com múltiplo barato, pelo menos é o que eu estava observando, a questão das margens de Lame, que estão um pouco mais apertadas. Então, assim... O gráfico ele te dá o timing ali da entrada. Isso, exato. Né? Eu gosto de misturar bastante isso, porque o gráfico ele te dá o timing, então você tem na cabeça... tem amigos meus que são fundamentalistas e também usam análise gráfica. Então, eles têm uma lista. Porque fundamento, assim, você tem que... Não dá para cobrir a bolsa inteira, né? Fazendo fundamentalista, tanto que é setorial. Então, a gente tem na cabeça tais papéis, que são bons fundamentos, chega no gráfico e fala, nesse ponto está interessante de comprar. Vamos dar um exemplo, Raia, né? Um papel que eu acompanho sempre, sei que os fundamentos são bons, a empresa entregando guidance, melhorando o guidance a cada apresentação, a cada Investor Day. É um papel que eu recomendo compra. Quando volta, recomendo compra. A gente fez uma recomendação de compra, o papel deu quase 10% de ganho. Papel tranquilo de operar, porque tem um fundamento bom. Então eu gosto, adoro fazer isso. Acho que quem tem a oportunidade de ter acesso aos fundamentos, até acesso a múltiplos, vale muito a pena fazer esse estudo. Ajuda muito. Vamos dar sequência na lista aqui. A gente tem as ações da Vale, que, por sinal, mostraram uma bela reação. Um belo rally. Hoje, inclusive, eu fiz uma matéria falando sobre isso. A Vale subiu 8% na semana, acompanhou o minério de ferro. O minério de ferro também subiu esses mesmos 8%, por conta da maior demanda das siderúrgicas lá na China. Enfim, tem uns aspectos de parte de minério. Vale acompanhou isso e hoje atingiu um ponto bastante importante, que é o 35,73, que foi esse topo intermediário marcado em setembro, que a gente pode observar que ele bateu nesse topo e iniciou todo o movimento de baixa até a região de R$ 31. Então, depois
disparada nessa semana, praticamente atingindo também o objetivo do pivô de alta, o que eu espero de Vale? Voltar para a região de R$ 34,00 para fazer uma entrada. Tá? É um papel que realmente está bastante interessante para fazer uma compra, finalmente sair daquela congestão. E só não compro agora porque nessa região de R$ 35,00, R$ 36,00, que é bem próximo da máxima do ano, a máxima do ano é R$ 36,69. Um papel que disparou essa semana, 8%, eu acho que fica um pouco mais difícil. Tanto que a gente pode observar papel negociando acima da banda superior de Bollinger. Então, o que chama atenção, em uma semana que não teve volume, papel com volume. Então, interessantíssimo se voltar para a região de R$ 34,00. Agora eu já vou mandar aqui 2 ações, Copel e depois o papel da Aliar. Tá. Copel 3, né? Copel 3 é um papel que vinha numa tendência de baixa forte, né? A gente pode observar quando ele perdeu esse fundo, acionou a venda e, por enquanto, está reagindo ao teste da região dos 19,40, que foi o ponto que fez o papel iniciar uma reversão em julho. Graficamente olhando aqui, vamos observar aqui, aproximar aqui o gráfico. O papel, primeiro perna de alta, né? A gente pode observar a primeira pernada de alta, que é a onda 1 do papel. Como o papel tem pouquíssima liquidez, o volume aqui não ajudou tanto. Mas assim, qual que é a minha recomendação nesse momento? O papel fez a onda 1, vai fazer a onda 2 de correção. Então, quem buscar compra no papel na região de R$ 20,00, 20,10, porque você tem um risco-retorno interessante. E aí, o que o papel vai fazer? Confirmar fundo por aqui e aí sim iniciar o movimento de alta até 22,48. Então, antes de qualquer coisa, a gente pode observar que o papel ainda está em tendência de baixa. Então, quem for fazer uma entrada próxima da região de R$ 20,00, fazer com um lote reduzido, por conta dessa tendência de baixa, você está fazendo uma operação contra a tendência. Não é um dos meus, vou ser bem sincero aqui, não é o preferido. Não é o meu papel preferido aqui, eu não acho tão interessante, mas quem está buscando compra em Copel, acho que vale a pena observar o ponto de R$ 20,00, 19,40 como um ponto interessante de entrada. Mas não vejo assim que atratividade para fazer uma entrada nesse momento. Tá. Se já quiser seguir para Aliar, e aí, bom, se quiser analisar, o pessoal pediu Fleury, também era uma ação que você já queria comentar. Exato. Então, se já quiser falar das duas junto. Vamos fazer junto aqui. Aliar. Acho interessante esse papel pelo seguinte, o teste do 15,70. Tá? Teste 15,70. Papel rompeu 15,70, voltou para 15,70 e está voltando nesse patamar que é o principal suporte de curto prazo. Realmente, ponto de entrada nesse momento, papel interessante para fazer uma entrada nesse momento. O stop perdendo 15,70, confirmou a perda do 15,70, cai fora e tem como objetivo a região de 17,30 e se romper 17,30 para ir buscar o topo marcado na região de 18,60. Interessante, papel interessante para fazer a entrada. Fleury. Fleury é um papel que eu recomendei compra no Infotrend, inclusive uma matéria de... Acionou agora. Acionou agora à tarde a recomendação de compra. Qual que é a questão aqui de Fleury? O papel foi testar a média móvel de 200, que é uma importante referência de longo prazo. Junto com a média móvel de 200, a gente tem um FR sobrevendido e a gente tem também o teste da linha de tendência de alta que liga o fundo que foi marcado aqui em abril, depois desse gap, né, que o papel abriu um gap, e também em junho. O que eu vejo mais precisamente pelo gráfico de 60 minutos? Vou colocar aqui. Tá? O papel, o que eu estou buscando aqui? Primeiro, é uma operação contra a tendência. Então, fazer sempre com lote reduzido contra a tendência. Mas por que eu quero fazer? Não sou um cara que gosta de operar contra a tendência, mas por que eu escolhi fazer contra a tendência contra a Fleury? Primeiro, pelo teste dessa importante faixa de suporte e pela configuração do gráfico de 60 minutos. A gente pode observar que ele fez aqui um ombro,
Aqui a gente está uma parte de projeção gráfica, tá? Então a gente tem aqui o princípio de um ombro, aqui confirmando o sinal de reversão, a cabeça, e se realmente confirmar o sinal de reversão, que é a probabilidade que eu acredito, porque se você olhar o gráfico de semanal do papel, o papel ainda está em tendência de alta no longo prazo, então a expectativa é por segurar a média móvel de 200 do gráfico diário, o papel vai fazer um ombro, cabeça-ombro invertido. Por isso que eu fiz essa recomendação de compra, não é o meu perfil, mas olhando todos esses fatores, colocando o risco-retorno excelente. Então você tem, inicialmente foi em 27,40, né? Então a gente tem um objetivo aqui inicial de próximo de 6%, e o stop é se confirmar a perda do 27,20. Então você tem um stop de 2%, tem um risco-retorno muito bom. Essa é a ação da semana. Sim, para mim é um papel que vale muito a pena fazer essa entrada pelo risco-retorno e por esse prisma gráfico que eu comentei. Tá? Porque ontem, mais especificamente ontem, por que me animou? Ontem o papel reagiu bem a esse teste. Então, se ele reagir semana que vem, ele vai formar um fundo por ali, nessa região de 26,30, 26,40, que foi o ponto de entrada. Fazendo isso, confirmando esse sinal de ombro, cabeça, ombro, invertido no gráfico de 60 minutos, papel excelente, o papel recuou forte nesses últimos tempos, o resultado foi bom, o resultado já estava precificado, isso não vou falar, o papel estava caro, estava próximo da região de R$30, apresentou um resultado bom, mas que o mercado já observava. Então, o papel voltou, mas se você olhar a tendência de resultado boa. E tem um outro ponto. O papel, pelas prévias que a gente pode observar dos bancos de investimentos, existe uma grande chance do papel entrar no Ibovespa. Né? A carteira vira agora em dezembro, 1º de dezembro. Né? Exatamente. A primeira prévia vem dia 1º de dezembro. Então, tem expectativa de Fleury entrar na carteira do Ibovespa, porque isso traz um fluxo para o papel. Então, assim, tem um por trás também, a questão do fundamento também, e essa parte de fluxo, né? Ibovespa é parte de fluxo, tem um resultado muito bom e tem um gráfico atrativo, um risco-retorno interessante. Vale a pena sim. Ponto de entrada de Fleury nesse patamar. Bom, vamos voltar aqui para a lista agora da Black Friday. Da Bolsa. A gente ainda tem aqui as ações da Movida e Múltiplos. Movida foi um papel que caiu bastante, sim, já foi bem penalizado, exato, principalmente depois do balanço do segundo trimestre. Exato. O papel está na mínima, literalmente na mínima histórica, né, que é a região dos R$7. O papel está na mínima histórica. Essa é uma operação totalmente contra a tendência. Então, quem quer buscar a faca caindo, ponto de entrada por aqui. 7,38, 7,20 é o ponto de entrada do papel. E aí, para tentar buscar a região de 8,30. Eu não sou muito a favor, né, nesse caso, o papel vem numa forte tendência de baixa, volume forte na baixa, resultados não vem apresentando um momento bom de resultados, né? Está sofrendo ela bastante. Tem a Localiza também como espelho, acaba exato. Qualquer deslize no balanço dela acaba pesando bem devido ao balanço sempre muito forte da Localiza. Exato. Então, assim, ela tem uma concorrente que é difícil de bater por enquanto, né? E ela espremeu, a Localiza sofreu bastante, né? A concorrência espremeu, acabou o caixa, queimou todo o caixa, agora a Localiza está, vamos se dizer, surfando livre nesse mercado. Então, não gosto tanto, não sou muito a favor. Mas quem gosta de comprar mínimas, essa é uma boa oportunidade. Mas quem for fazer, opera com lote reduzido, até menos do que o lote reduzido padrão, porque é totalmente contra a tendência. Tá? Vamos passar aqui, múltiplos. Múltiplos, vamos lá. Bom, múltiplos, antes de tudo, eu sou time Smiles, né? Então, porque é o seguinte, a empresa é muito boa. Smiles é uma empresa muito boa, uma empresa que ótimos resultados, gestão eficiente. Eu sou o time Smiles antes de qualquer coisa. Mas múltiplos, olhando aqui pelo gráfico, está interessante pelo seguinte, porque ela fez um ombro, aqui vamos dar uma olhada aqui mais próximo. Tem um sinal de reversão por aqui, ó. Tem um ombro, cabeça, ombro.
Quem quer buscar a entrada? 36,50, superando 36,50, confirma o sinal de reversão e tem espaço para ir buscar pelo menos, aqui, esse fundo aqui, ó, perdido, em R$ 38,00. Mas eu sou time Smiles, prefiro Smiles do que múltiplos. Agora, Marisa e depois, para finalizar, a Eco Rodovias. Eco Rodovias. Marisa é o papel que confirmou, né, fez uma primeira onda forte de alta, voltou, consolidou fundo por aqui e confirmou reversão hoje, inclusive, né, enfim, inclusive ao superar essa faixa. Opa! Só para colocar aqui o ponto, de 7,40. Ela confirmou hoje esse movimento de reversão. Então, quem está buscando compra em Marisa, esperar um pullback no 7,40, que foi o ponto de entrada de hoje, e para ir buscar pelo menos R$ 8,50 e R$ 9,00. Bastante interessante. Papel, o dia sem volume, papel com volume acima da média, vale a pena tentar buscar uma entrada em 7,40. E para finalizar, Eco Rodovias. Esse é um papel que eu fiz uma recomendação de compra no Infotrade. Foi o seguinte, a minha recomendação de compra era para buscar o 11,30 aqui nesse dia. O papel bateu 11,38. Então, por 8 centavos, eu não surfei essa valorização de R$10, mas o papel estava lindo. Esse martelo... Agora, Rafa, isso até, eu acho que é comum acontecer para diversos recomendações. Sim. E agora acho que fica uma lição também para não correr atrás depois que já passou o call também. Ah, sim, exato. Foi e aí tem que tentar outra oportunidade de entrada. Né? Exato. Por exemplo, se você estivesse acompanhando o dia inteiro o papel, eu estaria observando, né? Não dá para fazer isso. Eu vi que reagiu no 38, ia fechar próximo do ponto, poderia fazer entrada, sem problema nenhum, mas como não acompanhou toda hora. No dia seguinte já... enfim, né? Dava para fazer. Mas correr atrás, o papel já subiu 2%, 3%, não é o caso. Não tem o que fazer, é melhor esperar uma outra entrada, Exato, outro ponto de entrada. Exatamente, mas é um papel muito bonito, um papel graficamente muito interessante, Eco Rodovias, volume muito forte na compra nessa região de 11,60. Se voltar para 11,60 é compra, Eco Rodovias. É um papel para ficar de radar, tendência de alta clara. Muito bom mesmo. Bom, antes da gente finalizar aqui o Visão Técnica, queria também, a gente passou pelas ações da Vale, acho que não pode deixar de ver também nossa querida, Petrobras, né? E tem um pessoal pedindo também os papéis das units da Taesa. Ah, Taesa, né? Hoje foi destaque. Hoje teve a notícia com a venda da fatia na CEMIG. O papel que muito fundo gosta de Taesa, né? Um papel com transmissão. Eu não sei quanto está o yield, mas deve estar alto. Então, deve estar bastante atrativo para quem busca dividendos, né? Geralmente é um papel que paga bons dividendos. É um ponto para a gente, quem sabe, fazer uma matéria. Mas bastante interessante. Falando aqui de Petrobras. Petrobras é o seguinte. Papel, depois de confirmar a perda do 16,50, depois do resultado lá abaixo do esperado, fez o repique até a média móvel de 21. Papel... exemplo do Ibovespa, tá? Papel... E ainda não conseguiu recuperar o patamar perdido no dia do balanço. Né? Aí tá quase lá. Então, o que o papel vai fazer? Esse é o reflexo, ali que eu falei, o reflexo do Ibovespa. Vai fazer um pullback até a região do 16,50, 16,60 e vai tomar sua decisão, que é realmente fazer um movimento de alta, romper o 16,50 e buscar o R$17, ou, assim como o Ibovespa, perder 15,35, acionar uma nova oportunidade de venda. Então, se perder 15,35, vai dar uma venda para ir buscar pelo menos o 14,65. Petro e Bovespa são os mesmos cenários. E Taesa, olha o volume nisso. Volume por causa do leilão, né, obviamente. E graficamente, bastante interessante por quê? Consolidou o fundo na região de R$20. Eu sou a favor de buscar, assim como o Fleury, a gente sabe que tem uma assinação de fundo por aqui. Né? Então,
Se o papel voltar para a região de R$20, R$19, aciona a compra, visando o quê? Formação de fundo nesse patamar, e aí o papel se livrando finalmente dos R$21, tem espaço para ir buscar 22 e 22,50. Então, como o papel, vamos dizer assim, está reagindo ainda, está com expectativa, tem uma expectativa positiva, eu esperaria um pullback próximo da região de R$20 para entrar, para ter um risco-retorno mais interessante nesse momento. O papel testando a média móvel de 50, mas como eu disse, eu não sei quanto está o yield, mas deve estar bastante atrativo, é um papel para ficar no nosso radar nos próximos dias. Eu vou acompanhar bastante de perto, para quem sabe enviar uma recomendação de compra de Taeso. Rafa, queria agradecer enormemente sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Aqui no Visão Técnica. Deixar também o recado para o pessoal, 2 recados. Primeiro, o Rafa tem a coluna Infotrade, todo dia, 7 horas da manhã, a gente solta a matéria com alerta para quem tem o aplicativo, só deixar notificado lá para receber os alertas do InfoMoney. A matéria sai todo dia, 7 horas da manhã, com dicas de trade. O segundo aviso é que a gente está em últimas horas da Black Friday, então corre lá no site, o link está aqui na nossa transmissão ao vivo. Para quem assistir depois da gravação também está na matéria. É a chance de comprar os nossos cursos com 50% de desconto. E tem muito curso de análise técnica lá, então para quem quer aprender mais, gosta do assunto, vai lá, entra na página, escolhe o curso e são as últimas horas, essa é a oportunidade. Ótimo final de semana a todos, ótimo fim de dia e final de semana. E nos vemos aqui semana que vem na InfoMoney. Até mais. Até mais. Não tem mais desculpas, pessoal. Essa é a sua grande oportunidade de investir na sua educação financeira.